Olá! No dia de hoje eu gostaria de conversar com vocês com aquilo que está registrado lá em Mateus, capítulo 16, versículos 13 e 14. Jesus pergunta aos seus discípulos: o que o povo pensa que eu sou? E aí eles respondem: alguns acham que tu és Elias, outros acham que tu és João Batista, Jeremias ou um outro grande profeta. Ora, essa resposta dos discípulos e esse pensamento do povo me lembra uma música tradicional gaúcha que foi cantada pelo gaúcho da fronteira. E essa música começava e dizia mais ou menos assim: das roupas velhas do pai, queria que a mãe fizesse uma mala de garupa e uma bombacha e me desse. E aí no finalzinho a música diz o porquê disso. E a música diz: para que digam quando eu passe, saiu igualzinho ao Pai. Ora, o que os discípulos estavam respondendo para Jesus seria alguma coisa parecida com isso. Jesus saiu igualzinho a João Batista. Jesus saiu igualzinho a Elias. Jesus saiu igualzinho a Jeremias ou igualzinho a um outro profeta. Mas as coisas não são tão simples assim. Na verdade, essa resposta que os discípulos deram a Jesus se remete a alguma coisa muito mais séria do que nascer parecido. Alguns fariseus e algumas pessoas do povo acreditavam que a alma dos profetas ainda vagava por aí e estava esperando a oportunidade. Caso o povo se desviasse, estas almas entrariam em alguém e continuariam a obra que este profeta fez no Antigo Testamento. Era mais ou menos uma ideia de reencarnação, de transmigração da alma. Mas o que o povo pensava não é o que Jesus ensina. O que alguns fariseus pensavam não é o que Jesus ensina. E Pedro coloca bem claro o que Jesus ensina. Tu, Jesus, disse Pedro, és o Filho de Deus, o Cristo, o Messias. E sabem, na verdade, estas ideias de reencarnação, de transmigração da alma, não são ideias de Jesus. Não são ideias do cristianismo. Porque Jesus é bem claro em dizer que nós vamos viver uma vez só. E depois vamos para o destino eterno, céu ou inferno. Ora, quando Jesus estava na cruz, ele disse ao malfeitor arrependido: hoje estarás comigo no paraíso. Se houvesse em Jesus e no cristianismo alguma ideia de reencarnação ou transmigração, Jesus ia dizer para aquele malfeitor: vais voltar várias vezes para pagar os teus pecados. Jesus nunca comungou com esta ideia. A ideia de Jesus é o julgamento eterno, céu ou inferno. E isto Jesus deixa bem claro quando contou a história do rico e do Lázaro. O rico morreu, não para voltar de novo.
O rico morreu, diz a história de Jesus, e foi para o inferno. Ora, mais uma coisa nós precisamos lembrar. O apóstolo é bem claro quando ele diz em Hebreus: aos homens está ordenado morrer uma só vez, e depois disto vem o juízo. Ora, novamente, Jesus está querendo uma definição dos seus discípulos e Pedro dá esta definição. E vocês, quem pensam que eu sou? E Pedro define e diz: tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o Salvador. Esta é uma pergunta muito importante para mim, para ti e para todos nós. Quem nós pensamos que é Jesus Cristo? Quem é Cristo para ti? Quem é Cristo para mim? Quem é Cristo para nós? Com certeza nós podemos confessar e dizer: Cristo é o Salvador prometido, é o Filho de Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, que veio ao mundo, sofreu e morreu para o perdão dos nossos pecados. Cristo é aquele que garantiu e garante para nós a vida eterna. Este é o Cristo que eu creio, este é o Cristo que tu crês, e este é o Cristo que todos nós devemos crer. Amém. Querido Senhor Jesus, obrigado porque o Espírito Santo esclareceu e ensinou a todos nós que tu és o Cristo, o Messias, o nosso Salvador. Fortalece, ó Cristo, esta convicção e esta fé no coração de todos nós. Amém.